Os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Iremos então nessa noite reiniciar e partir para a quarta temporada, tão esperada por tantos, do livro de Atos, a quarta e última, e queremos, pela fé, terminar até o final deste ano, com tudo aquilo que temos pela frente. Atos no capítulo 18, a partir do verso 23. Iremos então estudar esse texto, porção da palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Atos, capítulo 18, a partir do verso 23 até o capítulo. Ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. Esse é o tema desta série no livro de Atos. Queremos continuar aprendendo como ser discípulos e como fazer discípulos. E hoje veremos como ser e fazer discípulos orientados pela palavra. Capítulo 18 de Atos, verso 23, vai dizer assim: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês esperam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquilo que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Até aqui. Ser e fazer discípulos. Olhar para o livro de Atos é, de fato, vislumbrar, contemplar o que significa ser e fazer discípulos. No desenrolar do livro de Atos, a gente vê as origens da igreja cristã. Nos coloca frente a frente aos primeiros cristãos e as suas práticas. Como aconteciam, como eles viviam, o que faziam. Se há um modelo a ser copiado acerca do que é a igreja de Cristo, o ser e fazer discípulos, o livro de Atos é um grande exemplo, um grande modelo. O livro de Atos está repleto de exemplos do povo de Deus cumprindo o seu chamado do ser e fazer discípulos. Aliás, um versículo-chave no livro de Atos é o capítulo 1, verso 8, que diz o como? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser e fazer discípulos começa com o chamado de Jesus Cristo, dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão os meus discípulos, aqueles que irão à frente e levarão o meu evangelho de ser e fazer discípulos.
essa tarefa. E quando diz, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, em todos os lugares, não é que a gente vai fazer uma coisa, depois outra e depois outra. Nós precisamos aprender a fazer isso simultaneamente. Simultaneamente. Não é que quando toda Jerusalém foi alcançada, aí eles partiram para Samaria. Quando toda Samaria foi alcançada, ou melhor, Judéia, aí eles foram para Samaria. E depois eles foram para os confins da terra. Isso acontecia simultaneamente. Então, da mesma forma que nós estamos sendo e fazendo discípulos aqui, em Foz do Iguaçu, outros estão fazendo discípulos em outros lugares da terra, simultaneamente. Porque se nós esperarmos até que a igreja se solidifique, esteja madura, esteja naquele ponto, nunca será alcançado outros povos. Então precisamos aprender a ser e fazer discípulos de todas as nações de maneira simultânea. Eu gosto de olhar para o livro de Atos como uma grande ópera. Não sei quantos tiveram o privilégio de assistir, participar de uma ópera. É uma das experiências mais ricas e mais belas que nós podemos ter, não somente visualmente, mas também para os teus ouvidos. E não sei se você sabe, numa ópera era dividido em atos. Primeiro ato, segundo ato e assim por diante. O livro de Atos é a mesma coisa. São os discípulos aprendendo como serem testemunhas do Senhor em pequenos atos. O primeiro ato vai do capítulo 1 ao capítulo 7, onde a melodia vai começando a crescer, a melodia do Evangelho, de alguns punhados de cristãos, lá em Jerusalém, que agora começa a se expandir por toda a cidade e assim por diante. O segundo ato desta ópera, daquilo que Deus está fazendo através dos seus discípulos, está lá registrado do capítulo 8 ao capítulo 12, que não apenas agora em Jerusalém, mas alcançando outras nações também, Filipe, Pedro, e agora entra um sujeito chamado Saulo na história. E na medida que eles entoam o refrão do Evangelho, toda a Judéia e Samaria também é alcançada. Já foi Jerusalém, Judéia, Samaria, falta apenas os confins da terra. É quando entra o terceiro ato, a partir do capítulo 13 de Atos, até o final do livro, capítulo 28, essa melodia, a melodia do Evangelho, nessa ópera, no terceiro ato, agora atinge e vai até Roma, e até partindo de Antioquia, alcança todo mundo da época. São os discípulos aprendendo a ser e fazer discípulos de todas as nações, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, com uma única melodia em mente, o Evangelho. Porque eles precisam aprender a ser testemunhas. Aliás, a palavra aqui é uma palavra difícil, é serem mártires. Quando a gente olha assim, ser testemunha, parece que a gente vai apenas testemunhar e falar sobre algo que a gente viu e ouviu. Na língua original, quando foi escrito, Lucas diz, estes serão testemunhas, serão mártires do Evangelho. Eles estão prontos e devem ir até as últimas consequências e, se necessário for, entregar a própria vida. Está aí o Evangelho, ou melhor, o livro de Atos, onde a melodia única que é tocada, a mensagem do Evangelho. Nesse trecho que lemos, nós vamos ver alguns personagens, Paulo, Priscila e Áquila, um casal, e Apolo, e também vamos ver algumas localidades. E é interessante que aquilo que acontece nessa narrativa que a gente leu, acontece simultaneamente. Porque você vê logo no primeiro versículo que lemos, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. E o verso 24 começa com uma palavrinha, enquanto isso, ou talvez na sua versão, neste mesmo tempo, naquele mesmo instante, em outro lugar, estava acontecendo outra coisa. E se você for mais adiante, no capítulo 19, no verso 1, diz a mesma coisa. Enquanto isso estava acontecendo, Apolo estava em Corinto e Paulo estava em Éfeso. Então, coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai ver do que se trata. Então, a gente vai ver esses personagens, essas localidades acontecendo, e 4 tipos de pessoas as quais estes personagens terão a oportunidade de ser e fazer discípulos. Pessoas diferentes,
com características diferentes, mas que tinham necessidades, as quais os discípulos estavam ali para atender essa necessidade com o Evangelho. Primeiro verso que lemos, 18, verso 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, aqui inicia a terceira viagem missionária de Paulo. Passou algum tempo em Antioquia, e aí Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia. Ou seja, nas mesmas regiões que ele tinha passado na primeira viagem e na segunda viagem. Para quê? Para fortalecer os discípulos. O primeiro grupo de pessoas que a gente precisa entender que nós precisamos ser e fazer discípulos são pessoas que conhecem a Cristo, mas que precisam de encorajamento e reforço. Não somente com aqueles que não conhecem o Evangelho, mas Paulo parte para a terceira viagem falando aquelas pessoas que já o conheciam e já conheciam o Evangelho. Eram crentes em Jesus Cristo, mas precisavam de encorajamento. Encorajamento. Como disse, em toda ópera há uma melodia, há uma nota sendo soada. Mas, como em toda ópera, há subtemas, há algumas histórias acontecendo no entrementes. Enquanto isso, algumas histórias estão acontecendo. E é interessante quando você está em uma ópera e você vê o cenário sendo movido e transformado em outro local, para que você entenda o que está acontecendo. Paulo está aqui, nessa viagem, a nota soando é o Evangelho, mas tem um subtema que está muito claro. É o subtema do discipulado. Há necessidade do discipulado. Há uma doce nota sutil sendo tocada na melodia central, primordial, que é o Evangelho. É a nota do discipulado. A nota do discipulado. É aquele discipulado, quando nós queremos dizer discipulado, não estamos falando de um programa, mas nós estamos falando do simples fato de encontrar e trabalhar o vida na vida. Aliás, eu lembro na época de seminário, hoje é pastor lá no Espírito Santo, e ele brincando, a gente ali falando sobre o livro de Atos, sobre discipulado, e ele brincando, uma coisa boba, mas que ficou na minha memória até hoje. Aí ele falou, discipulado, Luizão, discipulado é uma coisa simples. É quando você coloca alguém do seu lado. E ele falou assim, e daí? Então, você vai dar discipulado. Aí eu falei, não, você não falou isso, cara. Você não me disse isso. Mas não é... Aí a gente brincou, né? Eu falei, que coisa tola, que coisa boba. Mas no final das contas, é exatamente isso que significa discipulado. É quando você vai pegar aquilo que você tem, aquilo que você possui, o Evangelho de Jesus Cristo, e você vai colocar alguém do seu lado e vai caminhar com essa pessoa. Ah, mas ela já conheceu o Evangelho, ela não precisa mais. Paulo já tinha passado por essas cidades, já tinha treinado líderes, já tinha fundado igrejas. Mas ele disse, eu preciso, antes de alcançar a cidade que ele estava vislumbrando, que era Éfeso, eu preciso passar nessas cidades, para ter mais um tempo com aqueles meus irmãos, para discipulá-los, para encorajá-los, para fortalecê-los. E que maravilha quando a gente entende o que significa discipulado. Paulo vai dizer em Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, vai dizer assim, Paulo falando para Timóteo, portanto você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. É o discipulado de Paulo. Timóteo, eu ensinei para você, e você foi testemunha disso. Agora você vai ensinar para outros, para que esses outros sejam capazes de ensinarem a outros. Essa é a tarefa do discipulado. A gente, nos nossos dias, nós estamos acostumados a sempre a reuniões grandes. Nós achamos que o discipulado, por exemplo, acontece agora, no culto. Tampouco o discipulado acontece agora. O discipulado mais acontece no vida na vida. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história e veja quanto foi importante, às vezes, um café, um encontro, uma oração, uma conversa depois do culto, no tete-a-tete, no 1 a 1. Quantos aqui conheceram o Senhor através de pessoas que dedicaram tempo numa conversa?
Quantos aqui foram nutridos espiritualmente, se foram fortalecidos através de diálogos, de tempo gasto, de intencionalidade, de constância, de voltar. Mas a pessoa já aprendeu, mas ela precisa ser encorajada. Ela precisa ser encorajada. Paulo aqui, antes de chegar a outros, aqueles que não conhecem, ele falou: preciso fortalecer os meus irmãos. Fortalecimento. O discipulado acontece. O primeiro grupo de pessoas a quem nesse nosso trecho fala, sobre o qual nós precisamos aprender a compartilhar do Evangelho e fazer o discipulado, são com aqueles que já conhecem, mas que precisam de fortalecimento. Aí a pergunta é: quem é que precisa de fortalecimento? Quem é que precisa de encorajamento? Todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós precisamos ser encorajados. Já faz aproximadamente 15 anos que Deus incomodou a mim e a minha esposa para que nós tivéssemos casais de mentores, para que nos acompanhassem. E nos últimos 15 anos, nós temos tido o privilégio de ser acompanhados por 2 casais. E agora mais um entrou na jogada, porque um dos casais que nos acompanha já chegaram aos seus 80 anos. Eles completaram no final do ano, em dezembro, ou melhor, no início desse ano, 60 anos de casados. Esse casal tem muito a me ensinar. Porque no Montanha da Experiência, eles falam do cume. E eu ainda estou lá embaixo. Eu tenho muito a aprender. E é tão gostoso quando, agora não está sendo tão assim rotineiro, mas antes era mensalmente, nós nos falávamos. E eles nos ligavam. Quando a gente menos esperava, chegava uma mensagem: Luiz, podemos nos encontrar essa semana? E nós encontrávamos. E ali começava uma conversa. Conversa qual? Do que a gente falava? De encorajamento. Era perguntado: como é que você está? Como é que vocês estão? Luiz, como é que você está? Sara, como é que você está? E eu não interferia quando ela falava, ela não interferia quando eu falava. Como é que vocês estão como casal? Quais são as lutas? E depois, no final, quando dava tempo, a gente falava do ministério. Porque o mais importante era cuidar da minha vida. E esses casais estavam ali, dispostos a cuidar da minha vida. Isso foi um dos grandes privilégios que eu tive. 15 anos, nós estamos fazendo isso. Porque eu sou cabeça dura. Porque foi me ofertado isso há muito tempo atrás. Mesmo antes. A minha esposa dizia: gatinho, vamos fazer isso. Vamos fazer, precisamos de casais para nos acompanhar. Não, a gente não precisa, a gente tem a Bíblia. A gente não precisa, a gente tem o Espírito Santo. A gente não precisa, a gente frequenta o culto. Que tolice a minha. E eu não desfrutei demais por causa da minha cabeça dura. Podia ter desfrutado de muito mais, daquilo que aqueles irmãos podiam me fortalecer, podiam me encorajar, podiam me ensinar. A caminhada da vida cristã não é uma caminhada solo, não é carreira solo, todos nós precisamos. Paulo tinha isso em mente. Eu vou passar, indo para Éfeso, mas eu vou passar para aquelas cidades e vou fortalecer os meus irmãos. Aqueles que já tinham crido, aqueles que já tinham conhecido o Evangelho, não importa, eu vou passar lá. Discipulado pessoal. A gente sempre pensa Paulo não como discipulador pessoal. A gente sempre imagina Paulo, aquele homem falando a grandes multidões. Mas Paulo, o ministério dele foi baseado no individual, no tete-a-tete, treinando líderes, escrevendo a pessoas, as quais a gente pode ler hoje. Por exemplo, a carta a Timóteo, a Tito e assim por diante. Primeiro grupo de pessoas, pessoas que conhecem a Cristo, mas que precisam ser encorajadas. Segundo grupo de pessoas, e aqui entram outros personagens. Aliás, no capítulo 18, verso 1, vai dizer que algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como eles. Ali começa o relacionamento de Paulo com Priscila e Áquila. Discipulado acontece. É Paulo na vida daquele casal.
trabalham juntos, passam tempo juntos. Paulo, nos horários de folga, vai pregar na sinagoga, aquele casal acompanha, e eles estão junto com Paulo, e Paulo junto com eles, aquele caminho, aquele discipulado. E agora o que a gente lê, a partir do verso 24. Enquanto isso, no capítulo 18, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, um homem sábio, um homem estudado. Aliás, ele vinha de Alexandria, uma das escolas, por exemplo, conhecidas da hermenêutica, da ciência da interpretação das Escrituras. Tinha a escola de Antioquia, mas tinha a escola de Alexandria. Uma cidade conhecida por sua biblioteca gigantesca, de fama mundial, de renome mundial. Esse homem vem de lá. É um homem culto, estudado. Tinha conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. E com grande fervor, fervoroso em espírito, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha como Lucas narra. Falava com exatidão acerca de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. Logo que começou a falar, e corajosamente na sinagoga, quando ouviram sua casa, em casa, vamos tomar um café. Discipulado vai acontecer, porque eles tinham recebido isso de Paulo, eles aprenderam, e agora eles estão fazendo isso na vida de outros. Lembra o que Paulo diz a Timóteo? Aquilo que vocês testemunharam e ouviram de mim, transmito a isso a homens idôneos que vão ser capazes de transmitir a outros. É o discipulado de Paulo agora acontecendo. E eles explicaram agora com mais exatidão ainda o caminho de Deus, porque falaram e explicaram do batismo de Jesus. O que significa isso? Qual é o segundo grupo de pessoas? Cristãos genuínos. Pessoas que são convertidas, que conhecem o Senhor, mas que precisam de mais conhecimento doutrinário, mais clareza doutrinária. Eu tenho conversado e conhecido muitos irmãos aqui na igreja que têm me falado que vieram de outras igrejas, e uma das coisas que mais marcou foi a experiência de ter mais clareza doutrinária, porque isso faz parte do discipulado. Isso faz parte do discipulado. E aqui está agora Priscila e Áquila. Enquanto Paulo está lá, eles estão fazendo isso aqui, discipulando pessoas. Ouviram Apolo, um homem de renome, um homem culto, mas que precisava compreender algumas coisas mais. Apolo tinha esse ardor, um coração ardente pelo Senhor, falava com exatidão sobre Jesus, mas ele não conhecia todas as coisas. Ele não conhecia todas as coisas. Apolo estava familiarizado apenas com o batismo de João, o batismo para o arrependimento, mas ele não tinha conhecido ainda o Evangelho da Graça, que foi completado com a crucificação e com a ressurreição de Jesus Cristo. Ele não tinha esse conhecimento ainda. Mas Priscila e Áquila puderam ir além, explicar de maneira mais exata, fervorosa, a respeito de Cristo, mas não apenas ali do batismo de João, mas ir além, o batismo do próprio Jesus. Gosto muito desse texto, porque nos dá também um bom modelo de como a gente fazer esse discipulado pessoal. Quem sabe, e muito claro, muito próprio pelas palavras que Lucas usa, esse homem, Apolo, tinha muito mais conhecimento do que Áquila e Priscila. Mais estudo, mais clareza, eloquência, grande conhecimento nas Escrituras pelo fato de ser um judeu. Mas faltava alguma coisa. Áquila e Priscila não ficaram acanhados. Não ficaram assim, mas quem sou eu para dizer para eles? Ele falou, opa, falta alguma coisa aqui. Falta uma nota, isso aqui está dissoando, está destonando. Eu vou lá. E eles foram, com toda a coragem. Mas interessante que ele não foi publicamente. Eles não levantaram a mão, falaram, deixa eu corrigir você aí. Aquilo que você está falando está errado. Eles ouviram. Convidaram-no para ir à casa e em casa conversaram. Como falta para nós um pouco mais de maturidade nesse sentido. Quando a gente tem um pouquinho a mais de conhecimento, a gente gosta muito de corrigir as pessoas em público. Falando, exortando, mostrando o erro, apontando. Você vê aqui, este casal, leva para casa,
e ali explica todas as coisas. Nos dá um modelo de compaixão, de humildade, de convicção naquilo que criam também. Método de persuasão desse casal, a maneira que falavam, a maneira que argumentavam. Mas eu olho também de maneira muito interessante a posição de Apolo. Alguém nessa posição, com grande conhecimento, se sujeitar a ouvir outro. Como falta para muitos essa humildade que havia em Apolo. Ok, conheço uma parte, sei com exatidão, mas aquilo que eu estou aprendendo é com muito mais exatidão. E eu vou aprender, vou me colocar nessa posição, porque sou ainda aprendiz, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que aprender. Não havia presunção, nem da parte de Priscila e Áquila, muito menos de Apolo. E por isso o discipulado aconteceu de uma forma maravilhosa. Porque depois Apolo saiu para abençoar a outros, mas ali ele pôde aprender. Ele pôde aprender. Sempre há algo para aprender. Se falta clareza, não tenha vergonha. Isso não quer dizer que agora Apolo foi diminuído. Agora ele estava ensinando, ele chegou, agora eu não posso mais ensinar. Eu não conheço todas as coisas. Muito pelo contrário. Ele continuava com fervor, com ardor da verdade do Evangelho, a verdade completa do Evangelho. E agora ele foi, com muito mais conteúdo, mas o ardor no coração permanecia o mesmo, permanecia o mesmo. Encorajar pessoas, e segundo grupo, discipulado, serve também. Estar atento com o filtro de Priscila e Áquila, e se falta alguma coisa, que bela oportunidade de ter uma conversa. Que bela oportunidade de esclarecer alguns pontos. E encorajar esse irmão. Vai, continua a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é isso que eles fazem a partir do verso 27. Querendo Apolo ir para a Caia, os irmãos o encorajaram. Está vendo a mesma coisa que Paulo fez com eles, agora eles fazem com Apolo. Escreveram aos discípulos que o recebessem, deram carta de recomendação. Recebam Apolo, porque é um homem de Deus. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido. Está vendo um processo de discipulado acontecendo? É Paulo na vida de Priscila e Áquila na vida de Apolo, Apolo agora na vida de outros. E assim vai acontecendo esse movimento maravilhoso do Evangelho e do discipulado. Ele estava auxiliando aqueles que haviam crido pela graça. Haviam crido da maneira correta, pela graça. E é interessante que no verso seguinte diz que ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Porque existe um terceiro grupo de pessoas, aqueles que são religiosos, que ainda não entenderam o Evangelho. Existem pessoas que caminham na religião, mas não conheceram o Evangelho. E Apolo foi um grande homem, ousado, para refutar, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, é o Messias. E ele vai. Porque existem também esse grupo de pessoas religiosas, que conhecem a religião, mas não conhecem o Evangelho. Há uma diferença muito grande, há uma diferença brutal. Porque não conhecer a verdade do Evangelho é não conhecer aquilo pelo qual o todo das Escrituras aponta, e aquilo que nos leva à salvação eterna em Cristo Jesus. Conhecimento da religião é muito pouco, precisamos entender o Evangelho. E há tantos que ainda não entenderam o Evangelho, e a gente precisa aprender a discipular essas pessoas, levá-las ao caminho do Evangelho, sem vergonha, sem medo, sem ataque, sem humilhação, mas refutando com a palavra, não com a minha opinião, mas com a palavra, aquilo que é o Evangelho. Com todos os relacionamentos de discipulado saudável, chega o tempo, e deve chegar o tempo, da gente enviar pessoas para fazer exatamente isso. Quando Apolo chegou, ele foi de grande ajuda.
Paulo vai dizer depois, nessa região da Caia, a cidade de Corinto. E quando Paulo chegou a Corinto, escreveu a carta aos Coríntios, por muitas vezes, Apolo é citado. Apolo é citado, porque ele foi um homem importante. Alguns estão dizendo, eu sou de Paulo. Alguns estão dizendo, eu sou de Apolo. Lembra desse texto? Para você ver como foi a importância de Apolo para aquela cidade. Apolo foi um instrumento. Mas é interessante que Paulo também coloca todo mundo no seu devido lugar. Paulo semeou, plantou, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Meses antes, Paulo havia discipulado Áquila e Priscila. Eles passaram por aquele aprendizado. Agora fizeram isso com Apolo. Agora Apolo está fazendo isso com outros. E assim por diante. Trocando em miúdos, esse é o processo do discipulado. Quando ele atinge o seu nível completo de maturidade. É quando os meus discípulos fazem outros discípulos, que assim fazem outros discípulos. E assim por diante. De maneira orgânica. Nós estamos acostumados, como eu disse no início, a grandes encontros. Nós estamos acostumados a programas. E às vezes o programa não me propicia, não me ajuda a fazer o discipulado na vida real. Na prática. Porque a gente se esconde no programa. O programa aconteceu, as pessoas ouviram. Depois que acaba, Deus abençoe, boa noite, eu vou para casa. Agora, quando a gente entende o discipulado de maneira orgânica, eu me comprometo. Eu oro falando, Deus, quem são as pessoas que o Senhor deseja que eu intencionalmente me encontre para discipulá-los? Nós precisamos aprender a fazer isso. Você já imaginou se todos nós aqui, nessa noite, nos engajássemos com uma pessoa para discipular? Você já pensou o que isso aconteceria? Um mover de Deus no meio da igreja? É o discipulado acontecendo. Homens precisam aprender a se encontrar com homens e discipulá-los. Mulheres precisam aprender a se encontrar com as mulheres e discipulá-las. Casais precisam aprender a se encontrar como casais e discipulá-los. Famílias precisam aprender a se encontrar para falar sobre a educação de filhos e haver o discipulado ali também. Tudo com a palavra de Deus acontecendo. A gente precisa aprender essa dinâmica. Pessoas que conhecem a Cristo, que precisam de encorajamento. Pessoas que conhecem a Cristo, mas precisam de clareza doutrinária. E pessoas que são religiosas, mas que precisam conhecer o Evangelho. É o discipulado acontecendo. E o último grupo de pessoas, a gente vê no capítulo 19, a partir do verso 1. Enquanto isso estava acontecendo lá, em outro lugar, Paulo estava em Corinto, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, o lugar que ele passou boa parte do tempo na sua terceira viagem. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo no meio daquela conversa, daquele diálogo? Vocês são discípulos? Somos discípulos, porque ele diz, encontrou alguns discípulos. Mas quem são vocês? Vocês receberam o Espírito Santo? E eles respondem, uma das respostas mais difíceis de compreender como é possível. Eles eram discípulos, mas eles nunca haviam conhecido e falar no Espírito Santo. Como assim? A gente nunca ouviu falar desse negócio do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos que aquele que não tem o Espírito Santo não conhece a Cristo. Aquele que não tem o Espírito Santo não tem a salvação. Eles eram discípulos, ou quase cristãos. Eram discípulos, mas não haviam crido em quase nada daquilo que significa o Evangelho. Enquanto Apolo regava em Corinto, Paulo chega a Éfeso e encontra essas pessoas convencidas, mas não convertidas, piedosas, mas não perdoadas, discípulos, mas não verdadeiramente discípulos de Cristo. Isso é um grande alerta. Isso é um grande alerta. Infelizmente, essas pessoas não eram verdadeiros discípulos de Jesus. Eram 12 quase cristãos. Eram muito parecidas com Apolo, em alguns aspectos, mas as diferenças superam as semelhanças, porque eles não tinham precisão e exatidão acerca daquilo que criam. Romanos 8:9 que nos diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Esse não é dele. E aí foi quando Paulo, então, a esse quarto grupo de pessoas,
Pessoas convencidas, mas não convertidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar pessoas assim, mas eu conheci várias já. Pessoas convencidas, mas não convertidas. Que não sabiam explicar o que significava a conversão, que não sabiam explicar como se deu o fato de conhecer a Cristo, que não sabia o que significava Cristo, que não sabia o que significava o Evangelho, que não sabia o que significava o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, que não entendia o que significava ser igreja, que não entendia quase nada. Quase nada. Mas alguns a denominavam de discípulos. Texto extremamente difícil, pela maneira que termina, pelo menos o trecho que eu li, no verso 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eu sei que é um texto difícil, alguns já estão me olhando, agora eu quero ver como é que o pastor vai se safar dessa. Como todas as palavras no Novo Testamento, quando fala sobre falar em línguas, no grego antigo só tem uma. É falar idiomas. Falar em línguas. Falar em línguas, idiomas conhecidos. Línguas conhecidas. Aliás, o termo língua estranha não possui no grego antigo. A palavra estranha não aparece em nenhuma das versões do grego antigo. Essa foi uma tradução antiga e que trouxe muita confusão. Falavam outras línguas. É como se fosse um mini Pentecostes acontecendo aqui, Atos capítulo 2, onde os discípulos pregaram. Quando Pedro pregou, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar línguas. E o que era mais absurdo é que aqueles que vinham de todas as partes do mundo começaram a dizer: não são eles galileus? Por que a gente está ouvindo na nossa própria língua materna? O milagre está aí, gente. Esse é um milagre. As pessoas estavam ouvindo em línguas, não estranhas, no seu próprio idioma, vindo de gente que não falava o seu idioma. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. E aqui a mesma palavra que é usada lá, porque era a marca distintiva daquilo que aconteceu em Pentecostes, estava acontecendo aqui. Naqueles discípulos que não ouviam falar, não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, agora pela primeira vez ouvem falar no Espírito Santo e houve a marca distintiva daquilo que aconteceu lá em Pentecoste. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam, línguas que eles não haviam estudado, línguas às quais eles não falavam, e a profetizar. Não é que eles estavam falando uma língua desconhecida de todos. Línguas. Havia necessidade. Aliás, Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade pagã, uma cidade portuária, onde havia gente de todas as origens, mas era um grupo tão pequeno, apenas o texto vai dizer 12 pessoas. 12 pessoas no meio de uma cidade como Éfeso é quase que nada, e no meio de gente que falava todo tipo de língua, pelo fato de ser uma cidade portuária. Gente, estrangeiros por toda parte. Havia necessidade dessa marca distintiva de poder pregar o Evangelho e ser compreendido para aquelas pessoas que não falavam a mesma língua que os seus discípulos ali. Por isso, aconteceu aqui. A pergunta que talvez esteja no meu e no teu coração: por quê? Na minha ideia, naquilo que eu entendo, porque havia necessidade naquele momento. E por que Deus não faz assim hoje? Porque Deus, na sua soberania e graça, Ele entende que não há mais necessidade. Eu tive o privilégio de conhecer a mensagem do Evangelho na minha língua. Eu não precisei ouvir em outra língua. E quando eu fui para um outro país pregar o Evangelho, eu tive que aprender a língua do outro país. E preguei na língua deles. E eles ouviram o Evangelho na língua deles. Por que não há mais essa marca distintiva? Porque Deus, em sua soberania e graça, entendeu que naquele momento específico da história, no início da igreja, tinha que ser assim. Hoje, eu não vejo que há necessidade dessas marcas distintivas em nosso meio hoje. E dou graças a Deus por isso. Mas eu vejo que tanto acontece no campo missionário, por exemplo. Missionários que ainda estão ali lutando para aprender a língua dos nativos. E Deus, em sua soberania e graça,
faz isso acontecer. Faz isso acontecer. Eu tive uma experiência única em minha vida, onde vi minha filha brincando com outras crianças e que não falava a mesma língua. E uma hora minha filha falou em italiano: entra na caixa aqui, vamos brincar de avião e vamos viajar pelo mundo. E as outras crianças entraram na caixa. Eu falei, não é possível. Chamei esse meu amigo e falei, pergunta para elas o que elas entenderam, só para eu saber se elas estão brincando realmente ou estão fingindo. Ele perguntou para as filhas, falou assim, o que ela falou para vocês fazer? Ela falou para a gente entrar na caixa, que a gente vai brincar de avião e vai viajar pelo mundo. Aí eu perguntei para ele, mas elas falam italiano? Aí ele falou assim, não. E como é que elas entenderam? Eu falei, Luiz, não sei, isso é uma pergunta difícil. Eu falei, não, eu quero entender. Mas eu vi isso acontecendo, uma experiência única. Mas falar, minha filha fala em línguas? Não, gente. Mas naquele momento, houve, por alguma razão, que eu não faço ideia, o porquê, na soberania do Senhor, isso aconteceu. Isso acontece o tempo todo no campo missionário, onde há necessidade. O problema é quando a gente transpõe isso para nós hoje aqui e haver a necessidade de alguém se levantando no meio do povo de Deus e falando algo que ninguém compreende apenas para o próprio deleite, para a própria edificação, como diz Paulo em 1 Coríntios 12, 13 e 14. E ele fala que haja edificação. Eu prefiro falar poucas palavras, onde haja compreensão, do que falar um monte que ninguém entende. É para isso. Mas voltando ao discipulado, existem pessoas que precisam conhecer o Evangelho, pessoas que são convencidas, mas elas não são convertidas. Resumindo, quem eram esses discípulos? Eles ainda viviam, por exemplo, no Antigo Testamento, por assim dizer, que culminou com João Batista, mas eles não entenderam ainda a nova era, a nova aliança que foi iniciada em Cristo Jesus. Mas quando eles foram batizados em Jesus, eles receberam a bênção distintiva de que faz parte dessa nova aliança, a habitação plena do Espírito Santo na vida de cada um. Gosto muito de biografias com um coração muito ardente, e uma dessas biografias de John Wesley, um dos grandes homens de Deus na história do cristianismo, que foi usado por Deus, não para criar uma denominação, mas para pregar o Evangelho, e que foi taxado, na época da sua escola, quando estudava ainda em Oxford, teologia, que participava do grupo santo, The Holy, e ele estava lá naquele grupo, para estudar, orar, aprender mais, ter do discipulado, e alguns diziam que esse clube santo, Holy Club, era só por aqueles que faziam tudo com um método. Eles têm um método de estudar, eles têm um método de horário, eles têm um método para ler a Bíblia, eles têm um método de oração, eles têm um método de uso do tempo, e eles foram conhecidos como os metodistas. E essa igreja que nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil também. Mas foi esse homem que não tinha o desejo de começar uma denominação, mas sim pregar o Evangelho. E a história vai dizer que esse homem frequentou então a escola de Oxford, tornou-se um professor duplo de grego e de lógica no Lincoln College. Serviu como assistente de seu pai, que era pastor. Mais tarde ele foi ordenado também. Enquanto ele estava em Oxford, John Wesley foi membro desse grupo, ao qual ele discipulou, liderou esse grupo. E depois então ele se tornou missionário. Ele foi pregar aos índios americanos na Geórgia. Depois de falhar no seu trabalho entre eles, ele foi forçado a voltar para a Inglaterra. Ele escreveu algo que mexe muito com o meu coração e mexeu no passado. E ele diz assim: eu fui para a América para converter os índios. Mas quem é que vai converter o meu coração? Quem me converterá? Esse homem que fez tudo o que fez, preste atenção, até os 32, 33 anos de idade, John Wesley não era convertido. Apesar de ser alfabetizado pela sua mãe, a Susana Wesley, usando o livro dos Salmos como apostila. Apesar de toda a piedade do pai e da mãe, apesar de aos 17 anos esse homem foi para estudar teologia em Oxford, dirigia pequenos grupos, ele orou, liderou grupos cristãos, cantado hinos, o seu irmão escreveu hinos que nós cantamos até hoje.
discipulado pessoas, visitava presidiários, pregava para eles. Esse homem pregou mais de 50.000 sermões em toda a sua vida. John Wesley participou desses privilégios, fez todas essas coisas, mas ele não era convertido. Isso me assombra. Até porque, pelo meu histórico de vida, cresci no lar cristão, cresci na igreja. E no dia que eu li isso, eu fiz a pergunta a mim mesmo: Luiz, você é convertido? Você entendeu a graça de Deus? Você entendeu o Evangelho? Você permitiu que esse Evangelho entrasse no teu coração, explodisse todas as coisas e transformasse a tua vida? Você entende que a partir de agora a tua vida não é mais tua, mas é dele? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Eu tive que fazer essa pergunta para mim, naquele momento. A conversão de John Wesley foi resultado da obra regeneradora do Espírito Santo. Quando na volta dos Estados Unidos para a Inglaterra, dentro do navio ele viu um grupo de morávios cantando, e ele gostou da melodia. E esse grupo chamou o John Wesley para participar. E ele foi muito a contragosto. E no dia 24 de maio de 1738, quando ele estava ali ouvindo, sendo lido, o comentário de Romanos, escrito por Martim Lutero, é que esse homem entende o Evangelho. É que esse homem entende a graça. Ele falou: eu não sou convertido. Eu fui pregar aos outros, mas eu nunca entendi o que eu estava pregando. Era uma prática que eu havia aprendido. Era um costume que eu havia aprendido. Era um hábito que eu havia aprendido com meus pais. Mas isso não tinha chegado à minha vida ainda. E ele escreve: esse foi o dia da minha conversão. O dia que eu entendi. É claro que conversão é um processo. É claro que tudo aquilo que ele aprendeu ao longo dos anos fez parte daquele momento e culminou naquele momento. Mas aquele momento aconteceu. Aquele momento aconteceu. Porque não basta ter tido todos esses privilégios, estar no ambiente e ser cercado por todas essas coisas. Precisa ter um momento de eu entender a graça de Deus revelada em Cristo na minha vida. Aquele homem entendeu. Aquele homem entendeu, depois de muito tempo. Para continuar. Nas palavras de Tomás de Aquino, quando fala sobre John Wesley, vai dizer: veritas filia temporis, ou seja, a verdade é filha do tempo. E realmente, isso não poderia ser mais verdadeiro quando se fala a respeito da conversão. Há um processo que se comprova ao longo do tempo, mas há um momento em que você diz: eu entendi a graça de Deus revelada em Cristo. Esse homem, esses discípulos, esses 12 discípulos que estavam aqui com Paulo, eles haviam compreendido muitas coisas, mas não haviam entendido o básico. Eles eram convencidos e não convertidos. Esse era o último grupo de pessoas aos quais nós vamos ver nessa noite. Ainda tem um outro grupo, mas isso vai ficar para a semana que vem. Mas até aqui, primeiro grupo, cristãos que precisam de encorajamento, cristãos que precisam de clareza doutrinária, cristãos que precisam compreender que as Escrituras falam de Cristo, precisam entender o Evangelho. E pessoas convencidas que não são convertidas. Paulo, Áquila, Priscila e Apolo foram usadas por Deus simultaneamente para se encontrar com todas essas pessoas e apresentar-lhes o Evangelho de Cristo. E aí essa grande ópera, a grande ópera do Evangelho, que tem por subtema o discipulado, acontece de maneira maravilhosa. Aqueles homens têm a oportunidade, então, agora. 12 homens. Parece até nome de filme. 12 homens e o Evangelho. Que agora vão para a cidade de Éfeso, junto com Paulo, e fazem uma revolução. E se tornou uma das igrejas mais fortes daquela época. 12 homens, agora com o Evangelho, fazem uma grande diferença. Tudo começou com um homem que foi chamado para compartilhar do Evangelho e desenvolver o discipulado. Onde é que o teu discipulado pode chegar? Eu não faço a mínima ideia. Fui discipulado por algumas pessoas ao longo da minha vida e sou grato a Deus pela vida de cada uma delas.
E quando alguns dizem, Luiz, você teve a oportunidade de tantas coisas, eu sempre me lembro destas pessoas as quais estiveram comigo, na minha adolescência. Quando eu não tinha pai, algumas dessas pessoas se tornaram modelos de pai para mim, me acolheram. No início da minha juventude, com as lutas que tive em família, com a perda da minha irmã, várias coisas que aconteceram na minha história. Mas homens que Deus usou, e mulheres, para me discipular. Quando fui casar, olhei para Sara, toda rosa, toda princesa, todo mundo diferente. Virei para ela e disse, olha, gosto muito de você e queria casar com você, mas olha, eu queria te dizer de cara, eu sou um ogro. Naquela época nem existia o Shrek ainda. Se tivesse, eu diria, eu sou meio Shrek. Mas eu falei, eu sou um ogro. Mas eu disse, olha, se você tiver paciência, eu quero ser discipulado e aprender a ser o homem, o marido que você necessita, que você merece, em Cristo Jesus. E eu tive vários homens que me ensinaram. Ainda tenho muito para aprender. É só perguntar para ela. Tenho muito que aprender ainda. Sobre como ser um homem, como ser um marido, como ser um pai, como ser um trabalhador, como ser um discípulo, como ser um cidadão numa cidade. Eu tenho muito que aprender ainda. Tenho muito que aprender. Como ser pastor, tenho muito que aprender ainda. Mas é tão gostoso ver homens de Deus, com 80 anos, fazendo um FaceTime comigo, não sei com quantas horas de distância, e sentam com uma alegria estampada no rosto. Luiz, que bom a gente ter esse tempo. E investem na minha vida. Na vida de quem você está investindo? Aqueles homens só possuíam a palavra de Deus e aquilo que Deus estava fazendo no coração deles. O que é que você tem? Você tem a palavra de Deus? Amém. Deus está fazendo algo na tua vida? Amém. Você já está pronto para o discipulado. Você pode fazer isso na vida de outras pessoas. Você pode fazer isso com crentes que precisam de encorajamento. Você pode fazer isso com pessoas que precisam de clareza. Você pode fazer isso na vida de pessoas que precisam de entender o Evangelho. E você pode, quem sabe, com um filtro da palavra e do Espírito Santo, olhar para alguém, você de fato rendeu em algum momento da tua vida ao Senhor Jesus Cristo? E se não, ajudá-las, conduzi-las, através do Espírito Santo a chegar nesse momento. Que maravilha quando a Igreja de Cristo entende o que significa discipulado.